Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e vamos para a nossa aula número 2, na qual vamos falar sobre funções e a conexão entre o Excel e o Access. E se der tempo vamos falar de joins, se não a gente deixa para a próxima aula. Joins são apenas conexões entre múltiplas tabelas, então vamos ver se a gente consegue falar nessa aula, senão a gente deixa para a próxima. Então beleza, vamos começar a falar sobre funções. O que são funções? Funções são simplesmente fórmulas que vão nos ajudar a fazer alguns cálculos durante a consulta que vão agrupar os dados para a gente e retornar uma resposta mais simplificada. Então, às vezes eu não estou interessado em ver todos os detalhes das linhas. Às vezes eu quero saber qual que é o maior valor, qual que é o menor valor, quantas linhas tem, esse tipo de coisa. E aí eu consigo utilizar essas funções para retornar essas respostas mais agrupadas. Então, quais são as funções mais comuns? As funções mais comuns são max, que é o máximo, ela sempre vai retornar o máximo de uma coluna numérica. Coluna numérica. O min, que vai retornar o mínimo. AVG, que vai retornar a average, né, que vai retornar a média. E count, que vai retornar quantidade. Que vai contar aqui, aí não precisa ser um valor numérico. Então essas três aqui precisam ser valores numéricos, mas a count não precisa. E tem o sum, que vai contar a soma, também de valor numérico, de uma coluna numérica. E essa função sempre vai ser executada dentro de um grupo. E esse grupo é definido por uma cláusula chamada groupBy. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Vamos, só para mostrar um exemplo, voltando à nossa aula anterior, como ficaria a nossa query com uma função. Ficaria assim, select, count, aí eu vou colocar aqui, ó, a nossa query era select, né, estrela, ou asterisco, from tabela 1, where, tamanho, igual a S, eu acho que era assim que tava, né, essa era a nossa query, então aqui essas são as palavras-chave da linguagem, e aqui é o nome da tabela, que pode ser tabela 1 ou pode ser produtos, né, e tamanho é o nome da coluna. Que pode ser também o available size, que era o que a gente estava usando na nossa tabela ou dentro da nossa base de dados do Access. Então, se eu quiser usar o count, é bem simples. Eu vou colocar count, abrir parênteses e fechar parênteses ao redor do elemento. Neste caso, eu estou contando todas as linhas. Então, essa query vai me retornar a quantidade de linhas na qual available size é S. Se eu omitir isso aqui, vai me retornar todas as linhas da tabela produtos. É uma query bem rapidinha, bem simples, que só vai me retornar o total de linhas. Então quer dizer que vai ter uma coluna só, com uma linha só, e nessa linha vai ter o número que representa o total, que é o count. E aí, é bom dar um nome para isso, né? Porque você pensa, beleza, se eu colocar o nome de uma coluna aqui, vamos chamar coluna 1, beleza. Isso aqui chama coluna 1, não necessariamente é a coluna 1. Isso, na verdade, é um outro resultado, é a quantidade, né, a contagem de linhas da coluna 1. Então, é bom utilizar a cláusula AS. As é como se fosse um codinome, ou apelido. Como apelido, aí você dá um nome para a coluna. Você pode chamar do que você quiser. Então, aqui eu posso chamar de quantidade produtos, por exemplo. Então, é um meio de fazer isso. Então agora eu vou ter uma coluna chamada quantidade de produtos e ela vai conter esse resultado. Ou se eu usar o asterisco aqui, vai contar todas as linhas. Qual que é a diferença? Nenhuma, porque eu estou contando todas as linhas dentro da coluna 1, que é todas as linhas dentro da tabela, né? Da tabela, a coluna 1 vai conter todas as linhas dentro da tabela. Como a gente comentou na aula passada, as tabelas têm a mesma estrutura. Se não ficou claro, não se preocupe, a gente vai mostrar um exemplo na prática agora. Então vamos voltar na nossa base de dados e vamos aplicar. Então eu vou abrir aqui a nossa base de dados. Então a primeira coisa que aparece é a nossa query da aula anterior, né? Aí você pode estar se perguntando, mas peraí, isso aqui é uma tabela ou uma query? Não estou entendendo. O resultado de uma query é uma tabela. Eu mando uma consulta, né, um texto, e ele me retorna as linhas que pertencem àquela consulta. Então, se eu abrir aqui, ó, clico com o botão direito aqui, SQL View, ele vai mostrar, ó, o que é a query, que é esse resultado,
essa programação aqui, ó, que aparece aqui. Então, beleza. Então, o resultado é sempre um conjunto de linhas. Vamos fechar aqui e vamos criar mais uma query. Então, eu posso selecionar a tabela ou não, mas como eu só tenho uma tabela, eu vou selecioná-la. E a primeira coisa que eu vou fazer é ir no SQL. Vamos contar quantas linhas tem dentro da tabela. Então, vou chamar aqui de as quantidade. E beleza, botar para rodar. E aí já me retornou o total, que é igual ao que tem dentro da tabela lá, 453 mil linhas, numa coluna chamada quantidade. É bem assim. Não, beleza. E agora se eu quiser contar a quantidade por tamanho, por exemplo, aí eu vou usar uma cláusula chamada group by. Então vamos voltar lá no nosso WordPad, que eu vou falar aqui sobre o group by. Nesse caso, o group by seria aqui. Então vamos dizer aqui que agora eu não quero só o available size S, eu quero todos os tamanhos, eu quero ver a quantidade de produtos por tamanho. Então é bem simples. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e vou definir uma coluna específica. Então eu vou colocar aqui available size. Por quê? Eu quero available size aqui, os tamanhos e as quantidades. Então eu vou colocar o available size e aqui vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai falar, beleza, eu estou agrupando o asterisco aqui. Legal, quantidade de produtos. E o available size, o que eu faço com isso? Então eu vou agrupar dentro dos valores únicos desse available size. E como que eu faço isso? Usando group by. Group by também é uma palavra-chave da linguagem de programação SQL. E aí eu defino o nome da coluna, available size. Isso aqui vai me retornar a quantidade de produtos por tamanho, usando o group by. Simples assim. E se eu tivesse mais colunas? Se eu tivesse a coluna 3 aqui, coluna 3. Eu vou colocar aqui também, coluna 3. Vírgula, eu coloco vírgula, coluna 4, vírgula, coluna 5, e aí eu vou embora aqui. Ele vai agrupando, então ele vai pegar todos que são do mesmo tamanho e também tem o mesmo valor na coluna 3. Então eu posso agrupar em diversas quantidades. É o equivalente a uma pivot table. Se você mexeu com o Excel, já mexeu com pivot table, é o mesmo conceito quando você agrupa as quantidades em função de uma coluna específica ou várias colunas. Então é a mesma ideia. Então vamos aqui, vamos voltar para nossa tabela, para nossa query, vamos colocar aqui. Então aqui eu vou dar um Enter para ficar mais fácil de ver. Você pode ver que eu estou dando um Enter em vários espaços, mas não tem diferença alguma. Não impacta o resultado. Só o que impacta é o que eu escrevo. Então colocando os espaços apenas para deixar um pouco mais fácil de entender. Então aqui eu vou colocar available size. Vou dar um nome também, vou chamar de tamanho. E aí eu vou vir aqui no from. Depois do from, vou colocar group by available size. Mas aí eu tenho que falar group by available size ou group by tamanho. Em algumas bases de dados, tanto faz. Como, por exemplo, Postgres. Nessa aqui, no Access, você precisa colocar o que está antes do AS. Então, ao invés de quantidade, você tem que colocar o count star aqui. E o available size também, em vez de tamanho. Então, eu coloquei aqui, vou dar um run. E aí já me retornou aqui rapidamente. Então, aqui eu tenho a quantidade, né, de linhas. E na qual o tamanho está aqui. E esses são todos os valores únicos do tamanho. Então é uma query bem simples que retorna bastante informação bem rapidinho. Mas é legal, mas seria legal ordenar esses valores, né? Eu posso clicar aqui e ordenar, mas como seria numa query isso aqui? Bem simples. Depois do group by eu posso usar uma outra cláusula chamada order by, que é ordenado. Daí eu coloco também a coluna. Nesse caso, não vai ser o available size, eu quero ordenar pelo count. Aí beleza, eu coloco o count e aí eu vou colocar ascendente ou decrescente. Então eu vou colocar decrescente, do maior para o menor. E aí eu coloco aqui, dou um run, e aí já me retornou na ordem certinha. Bacana, então eu posso salvar essa query aqui como quantidade de produtos por tamanho. Dou um OK, minha query ficou salva aqui, e aí ela vai me retornar esse valor toda vez que eu rodar ela vai me retornar as quantidades. A questão é, se entrar em novos dados dentro da base, se a tabela for atualizada com mais informação, eu tenho que rodar essa query novamente, e é parte do papel do analista de dados fazer o que a gente chama de agendamento das queries, fazer essas queries rodarem com uma certa frequência, caso eu precise mostrar isso toda semana, para alguém na empresa, ou criar mesmo um relatório que vai ser disponibilizado toda semana. Eu preciso rodar isso toda semana, e a maioria dos softwares que o pessoal trabalha, na próxima aula a gente vai usar
Então fica tranquilo que você vai ver na prática. A maioria dos softwares tem lá um mecanismo para você fazer esse agendamento. Ou não, ou você só quer esse dado para essa análise agora e amanhã você não se importa o que vai acontecer amanhã. Também é uma opção, mas tenha sempre em mente que isso atualiza. Beleza, salvei aqui minha query. Então vamos voltar aqui na nossa query, na teoria aqui, e vamos adicionar mais uma cláusula, que é o order by, né? E aí eu coloco aqui count, estrela. E o order by também, eu posso colocar aqui descendente ou ascendente. Essas palavras em negrito são palavras da linguagem. Então se aqui fosse average, eu colocaria average aqui também, por exemplo. Mas nesse caso daria um erro porque tem que pôr uma coluna numérica aqui no meio para calcular a média. Mas aí a gente já vai mostrar como funciona. Então esse seria um exemplo de uma query. Bacana, vamos usar agora o Excel. Vamos voltar aqui, vamos usar o Excel para puxar essas informações. Vamos dizer que agora eu tenho esse cálculo que foi feito rapidamente no Access. Se eu for fazer essa pivot table no Excel com essa quantidade de dados, ia demorar bastante para mostrar, alguns minutos para rodar isso aí. Então, no Access você viu que foi bem rapidinho, em alguns segundos eu tenho o resultado. E agora eu vou disponibilizar isso só o resultado no Excel. E aí eu posso usar o Excel para mostrar um gráfico, para mostrar uma tabela, ou fazer alguma fórmula. Então fica mais fácil. Então vamos lá, vou abrir aqui minha aula 2, né? Vou colocar aqui, aula 2. Vamos criar um Excel aqui. Vamos chamar de aula 2. Vou abrir o Excel. Então aqui estamos no nosso Excel. Eu vou aqui agora em dados, extrair dados, e vou aqui de uma base de dados. E aqui eu posso selecionar a base de dados. Como vocês podem ver, tem vários tipos. Inclusive Postgres está aqui, tem vários tipos de bases de dados que eu consigo conectar no Excel. E qual que é a maior diferença? A diferença está em performance e em algumas fórmulas que já vêm prontas. Então, dependendo da base de dados, você vai ter algumas fórmulas já prontas, mas o básico que eu mostrei para vocês, você vai encontrar em praticamente todas as bases de dados, num formato muito, muito similar. Mas você não precisa se preocupar muito, porque ao entrar na empresa, rapidamente, olhando a documentação, você vai entender. Existem algumas bases que possuem fórmulas mais simplificadas, então você não precisa fazer muita conta para conseguir agrupar os dados. No nosso caso, estamos usando o Access, clico aqui, aí ele vai pedir para eu puxar lá os nossos dados. Eu vou vir aqui, selecionar a nossa base de dados, aí ele vai falar, beleza, do que você quer extrair? Eu posso extrair uma tabela inteira, o que não é uma coisa muito inteligente, porque aí vai travar tudo o meu Excel. Porém, eu posso extrair só o resultado de uma query. Aí ele vai mostrar o resultado, é isso que você quer? Sim, eu clico em carregar. E aí ele está pegando os dados, ele já popula aqui para mim. Beleza, então se eu clicar com o botão direito e dar um refresh, ele vai lá e vai atualizar da base de dados. Ele está rodando, rapidinho, já foi lá e atualizou os dados. Toda vez que eu clicar no refresh, ele atualiza com os dados mais recentes, caso eu atualize a minha tabela na base. E aqui eu já consigo pegar esses dados e criar um gráfico, por exemplo, né? Eu posso... Cadê? Posso criar um gráfico de colunas. O que eu tenho que criar um gráfico de maneira mais inteligente aqui, vamos ver. Selecione dados, aí eu vou aqui, né, nos tamanhos. E os valores estão aqui. Acho que é isso, né? Tamanhos. Eu acho que é isso aí. Aqui eu tenho todos os tamanhos. E aqui eu tenho todos os valores. Já posso mostrar isso no meu relatório, sem ter que me preocupar com processar uma tonelada de dados. Eu tenho uma tabelinha bem simples, bem rapidinha, tá vendo? Que é bem leve. Então essa só vai ser Excel, vai ser bem leve, porque eu só tenho isso aqui de informação. O trabalho, os cálculos estão sendo feitos na base de dados. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Próxima aula eu vou mostrar um pouquinho sobre joins, que não é muito complicado, essas junções entre diversas tabelas, que é o que a gente faz bastante no Excel, que é o famoso PROC-V, ou VLOOKUP, que o pessoal usa bastante no Excel. E vamos mostrar uma plataforma real, mais para frente no curso, fazendo análises em cima de dados reais, de uma base de dados de uma empresa. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Se curtiu, deixa um like. Se inscreve no canal para você receber notificações das próximas aulas.
e compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.